Filipenses capítulo 3, gostaria de ler com vocês do versículo 3 até o 14. Antes da leitura, o contexto aqui é que, para ser fiel ao texto, não é bem essa parte que eu quero abordar, mas para ser fiel ao texto, o contexto que Paulo escreve, essa parte da carta, é que ele estava combatendo falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, e ele combate aqui principalmente a doutrina judaizante no meio da igreja, e a necessidade de circuncidar, de obras e etc. Então Paulo começa esse trecho, que é a partir do versículo 1, contextualizando isso para combater esse mal na igreja. Pai, te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra, que vamos ler, fitar os nossos olhos, nessa manhã ela se torne fonte de vida e de renovo para nós. Que penetre ao nosso coração, que possa separar a alma do espírito, possa discernir os propósitos do nosso coração nessa manhã. Aviva a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós fomos vivendo tudo nesse ano, e eu imaginava, óbvio, que seria necessário, inclusive, da nossa parte, prestar contas desse tempo e repartir com os irmãos aquilo que Deus fez. Eu sabia que a principal mensagem que a igreja precisa de ouvir é a respeito de Jesus. Nós, irmãos, vamos passar, o nosso nome vai passar, mas Ele, o nome dEle é para sempre, eternamente. Amém. Ele é o centro de todas as coisas
Ele é o centro da obra, Ele é o grande autor. Sem Ele, nada podemos fazer. E eu percebi que nesse trecho da carta, Paulo, que tinha um currículo no judaísmo invejável, ele tinha uma projeção gigantesca. E ele pega tudo aquilo que ele poderia carregar com ele na sua experiência com Cristo. Ele poderia se orgulhar, ele poderia talvez chegar e dizer, olha, além de ter recebido Cristo no meu coração, eu venho de uma linhagem que recebeu a promessa a partir de Abraão. E ele disse, eu poderia me gloriar na carne. Porém, eu peguei tudo isso e considerei como refúgio. A palavrinha mais fiel a essa tradução é esterco. Sabe o que é um esterco? Antes de ser esterco, foi fezes, que secou e que você joga na terra. Ele pegou tudo isso e considerou como refúgio. E aí, aqui nesse trecho, ele não fala de uma obra que ele almejava, que ele aspirava. Ele fala, eu deixei tudo para conhecer a Cristo. Eu quero dizer, irmãos, que o nosso maior desafio é conhecer Jesus. Não é fazer para Ele uma obra, mas é amá-lo de todo o coração. Porque se você amar Jesus de todo o seu coração, Ele pode mandar você ficar, e você vai ficar por amor. Ele pode mandar você ir, e você vai por amor. Porque você o conhece. Porque você deixou tudo para conhecer a Ele. E embora eu não possa me gloriar na carne, no aspecto de Paulo, mas eu queria dizer para os irmãos, eu nasci no meio dessa igreja. Eu poderia talvez dizer, eu fui disciplinado desde bebê. Eu fui catequizado. Eu repeti o ensino. Ainda na transição da infância e adolescente eu fui batizado. Eu nunca fui para o mundo. Eu casei sem dar um beijo na boca. Mas eu posso dizer, irmãos, sem o conhecimento de Jesus, isso não vale nada. Tudo isso é como refúgio. Tudo isso pode ser uma tentação para que você ache que pode agradar a Deus com obras. Mas o Senhor nos chama a conhecê-lo profundamente, a conhecer a sua glória, a revelação da sua pessoa, da sua santidade. Amém? Paulo diz que o conhecimento de Cristo é sublime. Ele não apenas diz, considero tudo como perda por causa do conhecimento. Ele usa a palavra sublimidade do conhecimento. Paulo aqui estava declarando a sua admiração por Jesus. Ele é sublime, meu Senhor. E ele perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo aqui estava combatendo uma doutrina da falsa circuncisão, da salvação por obras, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo. E isso para nós muitas vezes é difícil, porque nós sabemos que o processo de salvação, ele não é única e exclusivamente na nossa conversão, mas é a partir dali. Só revisando algo importante,
A salvação, irmãos, ela não é um ponto ou um momento na nossa vida. Ela é todo o processo de Deus na nossa vida até a eternidade. Por isso que Pedro fala uma coisa que eu não entendia, porque ele diz assim na sua carta: para alcançar o fim da nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu penso, como assim? A salvação não é um fim. A salvação é um meio. Como é que Pedro está falando que ela é um fim? Ou a nossa catequese está errada, ou ela está errada, ou a gente compreendeu errado, porque Pedro não errou aqui. Está nas Escrituras. É porque, irmãos, você perdido e pecador, Deus precisou de te justificar perante Ele, através de Cristo Jesus. Precisou de perdoar os seus pecados, precisou de te trazer para Ele. Deus não te traz, não te coloca no reino dEle como você está. Ele te acha como você está, mas você entra rendido, completamente rendido, lavado, remido e justificado pelo sangue de Jesus. E a gente pode falar, ufa, Deus salvou. Deus começou a nos salvar, nos resgatando para Ele, e agora Ele nos santifica. Ele nos santifica. E a santificação, irmãos, não é uma lista de coisas que devemos seguir para agradá-lo, mas é deixar o Espírito Santo operar no nosso coração, para que sejamos totalmente dele. E para mim a carta de Tiago, ela é um complemento precioso à carta de Paulo aos Romanos. Porque talvez alguns que pegaram aquela carta aos Romanos, imagina, aquela igreja estava lendo Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, pela graça sois salvos, a carta de Efésios. E Tiago, imagina que ele encontre lá com os irmãos, que estão no boteco, bebendo, se embriagando, estão numa vida libertina, ninguém fazendo nada, chega no encontro da igreja, um descompromisso total, e Tiago chama ali o presbitério, estou imaginando aqui, tá, gente? E o presbitério falou, cara, é o seguinte, a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, então, olha, você não precisa fazer nada. Tiago falou, tem como você me dar o microfone aqui, rapidinho? E Tiago, ele ajusta isso para mim. Em qual sentido? Que fé é essa que você acha que está te salvando? Que não produz nada. E aqui, irmãos, nós temos que repensar. A sua vida tem dado frutos? Você, desde o dia que você foi justificado mediante a fé, você não precisou de fazer nada. Você foi justificado. O que isso tem produzido em você? Que fé é essa que te justificou, se ela não te santifica? Que fé é essa que te resgatou da sua vã maneira de viver, para você continuar vivendo exatamente as mesmas coisas? A fé que nos salva dos nossos pecados, que nos tirou do mundo, é a fé que tira o mundo da gente. Tem essa frase, não é minha. E um dia, e Paulo começa a narrar isso aqui no versículo 12, se eu não me engano, porque eu acabei fazendo o texto aqui sem versículos. Ele começa a dizer, eu não alcancei, ainda não cheguei à perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Não
que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me conquistou para ser perfeito, e por amor a Ele, eu não vou cansar de buscar ser perfeito nele. Eu quero dizer, irmãos, eu não conheci ninguém, não sei se o Zé, né, que é um pouco mais velho que eu, já conheceu, mas eu não conheci ninguém que chegou à perfeição. Talvez o Bruno, que já rodou mais que eu não conheci. Em todos os lugares que passei, nunca fui num velório que alguém virou e falou assim: irmãos, nós nem vamos enterrar ele ali, porque daqui a pouco ele vai ressuscitar. Porque ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Eu não conheci. Mas é para esse lugar que Deus está nos conduzindo, para recebermos um corpo perfeito. Enquanto nós herdamos de Adão o pecado, enquanto o primeiro Adão, ele é carnal, o segundo, que é Cristo, é espírito vivificante. Irmãos, nossa vida precisa ser vivificada em Cristo. Vivificada. O meu tempo hoje tem que ser melhor do que eu fui há um ano atrás. Isso vale para nós como igreja antiga, como uma igreja que já vai aí para mais de 30 anos. Quando Marcos esteve no encontro passado, ele disse: quem converteu aqui há um ano? Um tanto de mão levantou. Há 5, há 10, há 20. Essa congregação, ela tem muitos irmãos que levantam as mãos com mais de 20 anos de convertido. E a pergunta que nós temos que fazer: você que há 20 anos levanta a sua mão, como você está? Você que foi lá no início um homem ativo na obra, uma mulher ativa, auxiliando seu marido, abrindo a casa, hospedando, servindo. Passaram 20 anos. Você continua buscando? Eu queria dizer para todos nós o que Paulo disse à igreja em Filipos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu quero que você se pergunte nessa manhã: você julga que você já alcançou? Quem aqui pode julgar que já alcançou a perfeição? Levanta a mão. Ninguém. Eu queria te convidar a fazer uma coisa agora. Diante de Deus, que nos assiste nessa manhã e assiste cada um de nós, faça uma coisa: esqueça das coisas que ficaram para trás. Irmãos, é impossível você conviver numa igreja há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos, e não ter feridas. É impossível em 10, 15, 20 anos a sua imagem não ter sido ferida. É impossível você mesmo não ter machucado outros. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Avance para as que diante de você estão. Você que está lutando contra o pecado, parece que o pecado está no seu calcanhar o tempo inteiro. Toma uma decisão diante de Deus nessa manhã. Ele te libertou. Você não é mais escravo.
você é livre, livre para viver para a glória de Deus. Paulo estava dizendo isso, eu considero tudo, pega a sua imagem, pega a sua reputação, pega o seu orgulho, pega o seu currículo, enterra ele como um esterco e diz, agora eu quero conhecer a Cristo como eu nunca conheci na minha vida. E prossiga para o alvo, para um prêmio que nos aguarda, irmãos. Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos dele. Nós vamos aqui ter gozo, alegria e festa, quando o Senhor salva um enfermo da sua enfermidade. Mas se o Senhor não fizer, nós estaremos festejando que Ele recebeu a coroa da vida. Para nós, irmãos, a derrota é ficarmos apáticos. Isso é a derrota. É viver para nós mesmos, mas viver para Deus é uma vitória. Na doença, na enfermidade, na riqueza, na pobreza, na honra, na desonra, somos dele. Para Ele, Ele é tudo para nós. O conhecimento dele é sublime. E eu gostaria de te animar a seguir para o alvo. Nós temos um alvo. Nós desejamos receber o prêmio da vocação a qual nós fomos chamados. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove e que Ele de fato seja a nossa inspiração nesse dia e a partir desse dia. Amém? Amém.